Olá, amados, graça e paz. Hoje eu quero partilhar com vocês em 1 Timóteo, no capítulo 5, os versículos 3 a 5. Paulo orientando Timóteo, o jovem pastor Timóteo, com relação às viúvas. Paulo diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Paulo, ele está dizendo para Timóteo que Timóteo, ele deveria honrar as viúvas, mas honrar as viúvas que fossem verdadeiramente viúvas. A igreja primitiva, ela era essencialmente formada por pessoas de poucos recursos. Então, havia muitas pessoas que dependiam da igreja. E aqui Paulo destaca as viúvas. Sempre houve uma preocupação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é? Atos capítulo 6, por exemplo, no Novo Testamento, cria-se ali o diaconato para servir às mesas, servir as viúvas, servir as pessoas necessitadas. Então sempre houve uma preocupação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de acolher, não é, as pessoas necessitadas e, na medida do possível, ajudá-las. Aqui Paulo está destacando as viúvas. E naqueles dias não tinha a ascensão, né, que existe em nossos dias. O provedor era o homem. Então, quando este falecia, a família ficava, na maioria das vezes, em apuros. Então, Paulo, ele diz para Timóteo que ele deveria honrar as viúvas. Honrar as viúvas de que forma? Reconhecendo a sua idoneidade, é uma forma de honrar, e também ajudando-as financeiramente, com alimentos. Mas para vocês terem uma ideia, no século III, por exemplo, Cornélio de Roma, ele diz que em Roma havia, na igreja de Roma, aproximadamente 1.500 viúvas inscritas para receberem algum tipo de ajuda. Paulo faz uma observação, ele diz que Timóteo deveria honrar as viúvas, mas aquelas que fossem verdadeiramente viúvas. O que Paulo chama de uma viúva verdadeira? Para Paulo, a orientação, né, que ele está passando aqui para Timóteo, é que a viúva não era apenas a verdadeira viúva, não era apenas aquela mulher que havia perdido o marido, né, que o marido havia falecido. Lógico, ela é uma viúva, mas o que Paulo chama de verdadeiramente viúva era aquela viúva que não tinha provisão alguma, que não tinha filhos, que não tinha netos. E Paulo observa muito bem, ele diz, olha, a viúva que tiver filhos e netos, a responsabilidade não era da igreja. A responsabilidade são dos filhos e dos netos. Eles devem honrar os seus progenitores, porque isto é aceitável e agradável a Deus. Aquelas, porém, que não têm filhos, não têm netos, são pessoas tementes a Deus, são viúvas, essas devem receber o benefício, a ajuda, na medida do possível, não é? Da igreja. Então, Paulo, ele diz que deve honrar, ele diz a forma
que essas pessoas devem ser honradas e ele seleciona quem são as viúvas que deveriam ser honradas. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a ter um cuidado maior com os nossos progenitores, né? Pai, os pais, né? Avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Que Deus, pois, nos abençoe.